Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Telesaúde pela oportunidade de estar aqui discutindo ciência, discutindo um pouco de um assunto bastante interessante, que é justamente a proteção do complexo dentino pulpar frente a esses tratamentos estéticos, né? Hoje discute-se muito a questão estética, a questão dos procedimentos e tudo mais, mas faz-se necessário uma discussão um pouco mais profunda sobre a proteção desse complexo dentino pulpar prévia aos tratamentos estéticos. Porque, na realidade, o que a gente percebe hoje em dia é que pensa-se primeiro na estética e depois, às vezes, se tiver alguma outra complicação, recorrer à endodontia, um exemplo, né? Então, muitos tratamentos estéticos são realizados hoje, não estou dizendo, generalizando isso aqui, o que acontece é que é realizado, por exemplo, um procedimento de clareamento, um procedimento de uma faceta, de uma resina composta, sem uma proteção prévia, e aquilo dá uma sensibilidade, dá uma perturbação para o paciente, e não foi feita uma discussão anterior num planejamento. E isso leva, às vezes, uma recorrência de uma endodontia, às vezes, desnecessária, do qual não foi feito um tratamento desse complexo dentino pulpar. Então, deixa eu passar aqui, vou passar a setinha, né? Então, a gente percebe que há uma evolução tecnológica, né? Hoje em dia, novos equipamentos, novos materiais, restauradores e tudo mais. E, nesse sentido, tem tido várias pesquisas no campo dos instrumentos, nos campos dos materiais, no sentido de a gente ter resultados mais previsíveis, né? Então, se discute muito técnica, se discute muito materiais dentro desse processo de evolução tecnológica, né? E o que a gente percebe é que muitas vezes discutem, ontem mesmo eu estava lendo um editorial na Dental Press Endodontics, né, do qual o autor faz uma reflexão sobre, muitas vezes se discute o como fazer e não o porquê fazer. Então, em alguns aspectos, a gente tem que discutir por que está realizando determinado procedimento, né? E nesse sentido, eu acho que o diagnóstico ele é fundamental, né? Antes do que propor uma técnica ou um procedimento para o paciente. Então, essa busca pelo sorriso perfeito, ela é uma constante hoje nos dias de hoje. Então, você pode ver por esses slides algumas celebridades, né, do qual foram submetidas a procedimentos estéticos, né, e que teve um bom resultado do ponto de vista da autoestima e tudo mais, né? Isso é válido, isso é um valor que a odontologia tem no dia de hoje, que precisa realmente a gente mostrar o nosso valor, o que a gente pode resgatar em termos de sorriso, em termos de autoestima, né? Agora, contrapartida, a gente tem que analisar também a parte biológica, né? Que sempre deve sobrepor simplesmente a parte da beleza. Tem que ter uma relação custo-benefício. Então, qual que é o sorriso? Qual que é o custo de eu ter um sorriso de celebridade hoje, né? Então, a gente vê publicações nas redes sociais, muitas vezes em discordância com o que está no Código de Ética, né? A gente vê muito procedimentos sendo discutidos, sendo colocados nas redes de forma muito arbitrária, né? E o que a gente percebe que a endodontia é uma especialidade que ela dá base para qualquer outra, né? Se a gente observa essa imagem aqui, a gente vê uma grande praça pública em Goiânia, né? Um cartão postal, que é o Vaca Brava, né? E eu diria que as demais especialidades, ela trabalha muitas vezes com essas belezas dessas praças. A endodontia preocupa um pouco com o processo de sanificação. Então, muitas vezes, não adianta, fazendo uma analogia aqui, ter uma praça bela se por baixo você tem um esgoto estourado, se você não tem um processo de saneamento. Então, nesse sentido, fazendo corroborando com o que eu estou falando aqui, a sanificação dentro do processo de endodontia é fundamental, principalmente naqueles casos de infecção endodôntica.
E muitas vezes essa infecção endodôntica do canal radicular, ela é muitas vezes advinda de um processo estético, do qual usou às vezes sistemas adesivos. Nós vamos discutir aqui o que deve se colocar próximo à dentina ou dentinas expostas, no sentido de não gerar uma infecção a partir de um processo inflamatório, né? Então, como eu falei, a endodontia é uma especialidade que dá base para qualquer outra. Não adianta a gente falar do ponto de vista estético aqui, sem antes discutir como é que está a base desse dente, né? Aqui você tem uma lesão de cárie extensa, né, nessas regiões, mas como é que está a parte endodôntica, que é a que vai dar a base de sustentação para essa raiz, ou para, às vezes, para esse dente que está bastante destruído, né? Então, se essa base não estiver adequada, não adianta você submeter, às vezes, o paciente a coroas, né? Do ponto de vista externo, tá belo, mas internamente pode ter problema. Então, esse é um ponto fundamental. E aqui é uma imagem que mostra justamente isso, a aplicação desses sistemas adesivos, que já foi discutido muito em literatura, e mostra os trabalhos do professor Holland e de vários outros autores, as consequências disso quando você não faz uma proteção prévia, leva a necrose pulpar, conforme nós vamos discutir posteriormente. Então, nesse sentido, eu acho que esse conhecimento ele se torna fundamental. A gente pode discutir também outros aspectos também, o efeito do clareamento, né, numa injúria pulpar, possivelmente numa injúria pulpar. Não estou dizendo aqui que clareamento leva a necrose pulpar. O que a gente coloca é que qualquer procedimento no sentido de, às vezes, mudar a coloração do dente, no sentido de ter dentes mais brancos, né, precisa ser avaliado a questão dentinária, a questão da profundidade e tudo mais, no sentido que qualquer gel que você coloca, né, seja em esmalte, em dentina, ocorra a penetração desse gel para dentro da estrutura dentinária. Então, às vezes, tem que avaliar realmente a condição do substrato do esmalte ou substrato dentinário no sentido de propor qualquer tratamento estético. Então a gente é favorável que essa inter-relação entre a endodontia, a dentística e a estética, ela se torna fundamental nos dias de hoje. Aliás, a excelência de tratamento, eu venho falando isso também em cursos, em aula, a excelência hoje do tratamento odontológico, ela requer uma interdisciplinaridade. Ou seja, uma inter-relação entre as especialidades. O que a endodontia tem para oferecer de melhor? O que a dentística tem para oferecer de melhor? O que a reabilitação tem para oferecer de melhor? Num conjunto de tratamento, né? Então, isso realmente é analisar o paciente como um todo. E essa imagem, às vezes, às vezes muito que o clínico se depara, né? Seja no consultório particular, seja no serviço público, né? Restaurações profundas, né? Do qual é necessário uma proteção prévia aqui. Por quê? Porque do ponto de vista histológico, isso a gente aprende lá na histologia, no início da graduação da odontologia, né? Que quanto mais profundo for a restauração, mais permeável torna-se essa dentina frente aos materiais que você coloca. O que significa que eu tenho uma quantidade de túbulos dentinários muito maior próximo à polpa do que na parte superficial, ali próximo ao esmalte, no limite amelo dentinário. Então, isso é fundamental, a quantidade de túbulos e outra coisa. Quanto maior a profundidade da restauração, maior o diâmetro dos túbulos. Conforme o ordem cortes histológico, a gente consegue ver isso aí. Então, é mais permeável a dentina frente a agentes que você coloca ali. Então, quando eu aplico um sistema adesivo numa cavidade profunda como essa, esse adesivo ele vai penetrar na polpa. Ele vai penetrar, vai agredir os odontoblastos, vai gerar uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória que gera uma pulpite, aí vai desencadeando todo um processo que, se não for interrompido, ou seja, do ponto de vista de procedimentos terapêuticos, não foi interrompido, isso vai levar a necrose pulpar e possivelmente uma infecção endodôntica
e, consequentemente, será necessário fazer um tratamento endodôntico posterior. Então, aqui é um exemplo, né, de aplicação de sistema adesivo próximo à polpa. Então, agride a polpa, né? Você tem uma resposta inflamatória aqui, você tem que vai originar possivelmente uma cadeia, né, de mediadores inflamatórios que leva à necrose pulpar. Então, isso é necessário hoje, né? Então, esse aqui é um exemplo que a gente coloca, a gente até brinca, né? Da mesma forma que se a gente não tiver esse conhecimento, muita gente está exterminando a polpa. Essa que é a verdade. Então, você tem um exterminador do futuro e tem também os exterminadores de polpa. Se você não faz essa proteção prévia, né, você leva a um processo de necrose. E aí, ao invés de eu estar promovendo a saúde, eu estou promovendo doença. Então, entender esses aspectos torna-se hoje fundamental. E eu costumo dizer, isso aqui também é uma situação que eu acho bastante interessante. Às vezes a gente vê assim, o certo é certo, gente, mesmo que ninguém esteja fazendo. Mas está todo mundo fazendo. Às vezes está todo mundo fazendo errado. Da mesma forma, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, às vezes você pode estar fazendo um procedimento, indo pela maioria, né, pelo efeito manada, digamos assim, que está todo mundo fazendo, mas às vezes todo mundo está errado nesse sentido. E às vezes aquela minoria que segue um padrão, segue um critério, é realmente o que é certo. Então esse aqui é um ponto final que a gente coloca. O que a gente preconiza é que a gente tem que sempre seguir uma base científica, dentro dos conhecimentos que a gente propõe nesse aspecto da proteção do complexo dentino pulpar. E é fundamental que a gente faça aqui um bom diagnóstico, porque um diagnóstico bem realizado é a base de qualquer tratamento. Falei anteriormente que é muito mais importante a gente refletir sobre o que a gente está propondo, por que a gente está tratando aquilo ali, do que propriamente, simplesmente se ater a como fazer determinados procedimentos. É claro que como fazer é importante, o passo a passo, seguir rigorosamente os protocolos clínicos e tudo mais. Agora, a gente saber por que a gente está atuando, qual que é o tipo de condição que o paciente tem, passa a ser fundamental. E nesse sentido, existem duas categorias que a gente tem que definir. Eu estou tratando uma inflamação ou eu estou tratando uma infecção endodôntica do canal radicular? Porque são duas situações totalmente diferentes em termos de conduta terapêutica. Às vezes a gente vai discutir agora um pouco mais, quando a gente chegar na questão da terapia em si, da questão da pulpotomia, que muitos falam assim, eu não acredito que isso funciona, isso não dá certo. Por que não dá certo? Porque primeiro que às vezes quebra um protocolo, um passo a passo de como que deve ser realizado uma pulpotomia. E outra coisa que eu sempre discuto é às vezes estar fazendo tratamento de pulpotomia, pensando em um tratamento conservador da polpa, quando você já tem uma infecção endodôntica instalada. Ou seja, já morreu a polpa, já necrosou a polpa. É claro que a pulpotomia não vai funcionar nesse sentido. Agora, se eu tenho uns aspectos favoráveis, né, apesar da polpa estar inflamada, você tem aspectos às vezes favoráveis que justificam um tratamento conservador, ele deve ser proposto, né? Eu costumo sempre dizer, se eu tiver um dente com inflamação, do qual estou sentindo uma dor espontânea, né? Se a polpa estiver em condições favoráveis, é muito melhor a gente fazer um tratamento conservador, mantendo a polpa radicular preservada, colocando materiais protetores e mantendo a vitalidade pulpar. Esse é o nosso raciocínio nesse sentido. E esse livro, ele mostra uma reflexão muito profunda, né, sobre inflamação e reparo do professor Alberto Consolari, e numa linguagem muito clara, muito direta, muito didática, né? E ele diferencia basicamente o que é inflamação, o que é infecção e o que é doença infecciosa. Inflamação é resposta boa, de certa forma. Tem que pensar que é uma resposta boa, uma reação de defesa mediante um processo de agressão. Isso é inflamação. Essa agressão ela pode ser de origem
química, ela pode ser de origem física, traumática ou de origem bacteriana, que causam inflamação inicialmente. E o que a gente está discutindo aqui é aquela agressão química, né, que eu falei nos procedimentos estéticos, sem uma proteção prévia, pode gerar uma agressão química, que inicialmente começa com um processo inflamatório. E se a gente não intervir, obviamente, esse processo vai se desencadeando e leva a um quadro de necrose pulpar. E aí eu tenho um novo panorama. Eu tenho uma mudança de posicionamento aqui. Eu tenho uma infecção endodôntica instalada se eu tiver um processo de necrose. Aqui, a infecção muitas vezes representa o contato do micro-organismos com o hospedeiro. Por isso que a gente ouve muitas citações que falam que infecção não é sinônimo de doença. Às vezes eu tenho um micro-organismo instalado, né? E não necessariamente eu tenho a doença. Agora, quando você tem um micro-organismo que está instalado e esse micro-organismo causa uma agressão, um dano, aí sim tem uma doença infecciosa. Então são três modalidades que é importante a gente diferenciar e não são sinônimos. Inflamação não é sinônimo de infecção, que não é sinônimo de doença infecciosa. Se eu tenho isso muito claro, se clinicamente a gente vai depois mostrar em alguns slides posteriores, que se eu sei diferenciar o que é um processo inflamatório quando ele está ocorrendo e quando eu tenho uma infecção, se você consegue diferenciar essas duas modalidades, obviamente você começa a raciocinar melhor, você começa a propor tratamentos mais certos para cada situação. Esse é um gráfico que mostra a evolução que tem frente a uma condição prévia pulpar. Né? Isso aqui é um trabalho de Sandquist, em 1990, que ele mostrou a influência que a gente tem quando a gente tem diferentes condições da polpa. Né? Quando eu tenho aqui uma polpa viva, ele avaliou um caso de 356 pacientes no intervalo de 8 a 10 anos de acompanhamento. Então, quando ele tinha um tratamento de uma polpa viva, você tinha um índice de sucesso de 92%. Quando você tinha uma necrose pulpar, os índices de tratamento endodôntico eram de 92%. Quando você tinha uma periodontite, né, esses índices iam caindo. E quando você tinha uma infecção secundária, do qual se propunha um retratamento, esses índices cairiam ainda mais. Então, isso mostra que a condição prévia pulpar, ela determina a taxa de sucesso dos tratamentos endodônticos, em termos de previsibilidade. Quando eu tenho um caso de retratamento, eu tenho uma infecção recorrente, uma infecção secundária, advinda de um tratamento endodôntico prévio, esses índices de sucesso são muito menores. O que eu quero chamar a atenção com isso aqui? Que se a gente intervir nesses procedimentos conservadores, se é possível realizar um tratamento conservador, isso tem que ser proposto, porque os índices de sucesso são maiores quando eu tenho um quadro inflamatório somente. Quando eu tenho uma infecção já instalada, eu tenho um índice de sucesso um pouco menor. E se eu tenho, às vezes, um índice de sucesso, uma infecção endodôntica secundária, os índices de sucesso desse tratamento passam a ser menores. Então, isso é importante a gente entender. E biologia é a base de todo o entendimento daquilo que está alterado, daquilo que é condição normal. Então, a biologia, ela norteia todas as nossas condutas, né? Aqui uns exemplos da origem, realmente, da papila dentária, né? Que é um tecido conjuntivo frouxo especializado. E hoje em dia, esse é um assunto bastante discutido, né? Que é a importância dessa papila dentária. Então, num outro momento, a gente pode até discutir a questão hoje que está sendo colocada de revascularização pulpar, né? Do qual a presença desses remanescentes da papila dentária passa a ser fundamental nos processos de regeneração pulpar, né? Então, esse entendimento da biologia é um ponto-chave da gente entender. Isso aqui eu gosto sempre de mostrar, né, nas aulas lá na graduação, nas aulas que a gente discute de especialização, de pós-graduação também, né? Que o dente ele não é uma estrutura maciça. Isso tem que ficar bem claro, né? Porque às vezes a gente acha que tudo que a gente coloca na dentina, ela não penetra. Então, quando a gente pega
a estrutura dentinária, a gente vê que ela é porosa. O que significa que se ela é porosa, pode passar produtos microbianos, produtos químicos para a polpa, né? Via prolongamentos odontobláticos, chegar até a polpa e agredir o tecido pulpar. Então, às vezes, faz-se necessário a gente proteger esse complexo, porque a gente sabe que isso aqui é uma estrutura permeável, digamos assim, né? E essas camadas topográficas também passam a ser fundamental no nosso entendimento, né? A célula mais prevalente no tecido bucal são os fibroblastos. Então, é um tecido conjuntivo frouxo, fibroso, né, que a gente tem no centro da polpa. E a gente tem os prolongamentos odontoblásticos que invaginam para dentro da estrutura dentinária, né? Então, a gente tem que entender que isso aqui é todo um complexo dentino-pulpar, né? E que essa relação polpa-dentina, ela tem ampla relação nesse sentido, são concomitantes. Às vezes a gente tem que entender, para a gente entender polpa, a gente tem que estudar dentina, para a gente entender dentina, a gente tem que saber das estruturas pulpares que levam, às vezes, a um mecanismo de defesa, por exemplo. Então, é sempre uma íntima relação desse complexo, né? Não dá para falar de dentina sem entender polpa e não dá para entender polpa sem entender da estrutura dentinária. Então, aqui as camadas da polpa. E esses aqui são fatores etiológicos que levam a alterações pulpares, né? Conforme eu falei, a gente pode ter fatores de origem bacteriana, ou seja, através de um processo de cárie, né? Os produtos, enzimas bacterianas podem penetrar via túbulos dentinários e agredir o tecido pulpar. Mas você pode ter uma agressão de origem física, né? Por exemplo, um traumatismo que agride, às vezes, o tecido pulpar, levando um quadro inflamatório, né? E a gente pode ter uma agressão química, né? Que a gente tem discutido isso aí. O que eu faço frente a um procedimento estético, né? Que tipo de material eu devo colocar previamente, né? Antes de fazer uma resina, colocar um outro material ali para restaurar o dente. O que faz-se necessário? E é isso que a gente vai discutir. Então, todos esses aspectos causam alterações pulpares, fatores de origem patológicos. Mas nós temos alterações de origem fisiológica. Nós entendemos que, com o passar dos anos, né, a gente tem uma secreção de matriz dentinária, né, do qual vai se levando um estreitamento desse canal radicular. É uma dentina de origem secundária, é uma dentina fisiológica. Então, isso aqui parece necessário. Isso aqui é uma citação do professor Hildelberto Pesce, né, que ele fala que a polpa é uma ótima engenheira, mas uma péssima arquiteta. Constitui uma casa tão maravilhosa e bem protegida, mas pecou em fazer somente uma pequenina porta de entrada. Por isso que é importante a gente entender que bloquear muitas vezes essa pequenina porta de entrada para evitar invasão, para evitar agressão nesse sentido, passa a ser fundamental. Então aqui alguns aspectos que agride, que causam alteração na polpa, né? Cárie, processo de cárie, que pode levar a um processo inflamatório, tudo mais, né? Agentes agressores, então tem que intervir. Agora, na medida que eu retiro essa cárie aqui, né, o foco hoje é discutir justamente isso, a importância da proteção do próprio complexo dentino-pulpar numa restauração estética, por exemplo, né? Porque se eu retirar essa cárie e não fazer uma proteção prévia, aqui tem uma exposição do tecido pulpar, né? Se eu colocar sistema adesivo aqui, ao invés de eu tratar, eu estou levando uma iatrogenia química, porque o macrófago, as células provenientes da polpa não toleram sistemas adesivos, primer, em íntimo contato e nem próximo dele, né? Então tem que ter uma proteção prévia, e aí nós vamos discutir mais à frente que tipo de material a gente coloca no sentido de ter uma restauração satisfatória sem agredir o tecido pulpar.
Então, aqui são os exemplos, né? Então, cárie é um fator etiológico, conforme a gente viu, né, no slide anterior, né, que causa alteração na polpa. Se não intervido, vai causar alteração. E essas são situações que a gente tem que refletir, né? Às vezes você tem uma condição dessa aqui, né? Que a gente não pode pensar somente em retirar essa cárie e colocar o material aqui, né? Faz-se necessário, às vezes, ver o conjunto da obra, ver o conjunto do todo, né? Talvez um paciente que tenha baixa autoestima, a gente tem que sempre reabilitar o paciente, não somente a questão de olhar o dente em si, né? Mas também o conjunto. Como é que eu vou reabilitar esse paciente e que tipo de materiais a gente vai propor no sentido de uma excelência de tratamento. Então, todos esses são exemplos, né? Cárie, a aplicação de sistemas adesivos, né? Às vezes, um calor gerado por um preparo cavitário, né? Sem uma refrigeração, né? A gente, às vezes, negligencia isso aqui, né? Acha que um preparo sem refrigeração, com baixa refrigeração, leva à agressão, porque você tem um aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura pode levar a uma desnaturação proteica, pode levar a um quadro de alteração dessa estrutura. E aí vem a pergunta, frente a essas agressões que a gente mencionou, como que a polpa responde a essas agressões? Então, basicamente, existem 3 mecanismos sobre o qual a polpa pode se defender frente a essas agressões. Ou eu tenho um processo de esclerose dentinária, que significa o quê? Significa que a polpa se defende diminuindo a permeabilidade desses túbulos. Então, ela fecha um pouquinho os túbulos e diminui a penetração, a permeabilidade desses túbulos. Isso aqui é um processo de esclerose dentinária. Ou, às vezes, você pode ter um processo de dentina terciária, né? Dentina terciária significa que a polpa secreta dentina, aumenta a espessura e se defende, de certa forma, dessa agressão. Ou você pode ter uma inflamação pulpar. Então, basicamente, frente àquelas agressões, esses são os mecanismos de defesa da polpa. Ou ocorre uma esclerose dentinária, ou uma dentina terciária, ou inflamação pulpar. Agora é importante dizer que muitas vezes esses fenômenos eles não são sequenciais, eles não são concomitantes. Às vezes você pode ter uma agressão e a polpa inflamar direto. Às vezes você pode ter uma cárie com um processo mais crônico, mais prolongado, do qual se gera ou uma esclerose ou uma dentina terciária. Lembrando que a dentina terciária é um fenômeno patológico, a dentina secundária é diferente, é um fenômeno fisiológico, um fenômeno que ocorre ao longo de toda a vida, vai ocorrendo essa deposição de dentina, por isso que com o passar da idade, os dentes se tornam, entre aspas, menos permeáveis, porque você tem uma estrutura dentinária um pouco mais espessa, dado que você tem uma secreção de dentina secundária. Então, esses fenômenos são importantes a gente entender, né? Então, aqui você tem um exemplo extraído do livro do professor Hélio, de uma dentina reacional, que você coloca aqui, às vezes, frente a um processo de agressão, né? A gente viu que isso aqui não é uma estrutura maciça, isso aqui é uma estrutura porosa, esses poros são os túbulos dentinários, e que esses produtos bacterianos infiltram. E às vezes a polpa vai se defender nesse sentido, vai promover esses processos de defesa. E aí você tem, às vezes, uma secreção, que é uma dentina reacional. Ou você pode ter uma dentina terciária, né? Uma dentina mais com aumento dessa espessura no sentido de se defender. Ou às vezes a polpa pode inflamar. Então esses são os mecanismos de defesa frente a essas agressões. Aqui é um trabalho interessante, realizado pelo professor Estrela, né, com o pessoal de Bauru, que mostra justamente a prevalência de uma pulpite e de uma necrose pulpar frente a diferentes agentes etiológicos.
O que chama atenção nesse trabalho? Que quando você tem aqui uma proteção, um material protetor, né? Você tem uns índices muito melhores do que quando você não faz uma proteção desse complexo dentino pulpar, né? Você tem recorrências depois muito maiores quando você não faz essa proteção. Então, isso mostra a importância da proteção prévia, né, frente aos tratamentos estéticos, né, evitando possíveis complicações. Agora, é fundamental, conforme eu falei lá no início, é importante a gente diferenciar inflamação de infecção. Então, existem testes que a gente faz, exames clínicos, o exame clínico em si, e o teste de vitalidade pulpar, ele se torna fundamental como método de diagnóstico. Ele é um auxiliar nesse método de diagnóstico, né? Então, os testes que a gente faz na polpa, seja com calor, seja com frio, como um diagnóstico seja com frio, seja com calor, como um método de diagnóstico diferencial, passa a ser fundamental dentro desse processo. Então, aqui mostra uma resposta pulpar aos testes térmicos. Então, se a gente compara frio e calor, o frio, ele causa uma vasoconstrição e o calor me causa uma vasodilatação. Então, quando eu tenho uma condição de polpa normal, o frio ele diminui a pressão interna e eu tenho uma resposta imediata. Significa que quando você coloca o gelinho lá na cervical do dente, se eu tenho um caso de polpa normal, a resposta é imediata frente ao frio. Agora, quando você tem um dente que não responde ao frio, de jeito nenhum, você faz ali o teste, não responde, faz um dente vizinho, responde, aquele dente que você está imaginando, pode ser que ele esteja acometido com um processo de infecção e não de inflamação. Porque às vezes um dente que já tem uma infecção instalada, que não tem um tecido pulpar já dentro do canal radicular, já necrosou por autólise, por dissolução total desse tecido, né? Não vai responder esse teste. Então vai ter um teste negativo. Eu falo isso de uma maneira geral. Claro que existem os falsos negativos, os falsos positivos, mas eu não vou entrar muito nisso aqui. Porque eu quero colocar que às vezes o próprio teste ele pode ser um método auxiliar para mim saber que tipo de condição eu estou tendo. Se eu tenho condição de inflamação, se eu tenho condição de infecção endodôntica instalada. Agora, o calor. Quando é que eu uso o calor? Eu sempre coloco essas situações, aqui um exemplo que mostra como é que você faz esse teste, né? Aqui está com uma bolinha de algodão, mas o ideal às vezes é um cotonete. A gente compra uma caixinha na farmácia, um custo baixo, né? E a caixinha você pega o cotonete, pode até cortar no meio e fazer o teste lá na cervical do dente. Por que tem que ser lá na cervical? Porque aqui realmente é onde a estrutura dentinária está mais próxima, né? Você tem menos estrutura dentinária próxima à porção cervical, mais proximidade da polpa, então você vai ter uma resposta frente a esse teste, né? Agora, o calor, quando que eu faço o calor, né? Eu chamo a atenção que esses métodos não são assim arbitrários. Não significa que eu tenho que propor o calor para tudo, para fazer teste, em substituição ao teste a frio. Então, o teste de escolha é sempre o teste a frio. Agora, há algumas situações em que o frio, às vezes, pode nos dar algumas dúvidas durante os procedimentos clínicos e, às vezes, eu tenho dificuldade de interpretar essa resposta. Por exemplo, eu posso fazer, às vezes, um teste a frio num dente, esse dente, às vezes, não responder de forma tão efetiva e a gente não ter uma conclusão sobre aquele teste, e aí eu lanço mão do teste a frio, do teste a calor, do qual eu pego um bastão de gutapercha, aqueço e coloco lá na cervical. O que vai me mostrar? Se eu tiver uma condição de polpa inflamada, a resposta é imediata. Então, isso às vezes pode me direcionar o tratamento, pode me dar uma informação adicional nesse sentido.
Então eu sempre chamo a atenção do calor não como um teste rotineiro que deve ser feito. Sempre usa-se o teste a frio, né? Mas que o calor é fundamental dentro de um processo, às vezes, como diagnóstico diferencial. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente pode sofrer um pequeno traumatismo, um exemplo, numa região anterior, num central, por exemplo, do tipo concussão, né? Que significa que não houve rompimento de fibras, não houve nenhum abalo às estruturas de suporte desse dente, apenas um pequeno abalo, digamos assim, né? E aí você, se fizer um teste a frio, às vezes pode dar um falso negativo. Às vezes a polpa ainda tem condição ainda favorável, mas ele está acusando um falso negativo frente ao teste a frio, porque às vezes a região fica anestesiada numa pancada, por exemplo. E aí a gente pode, às vezes, lançar a mão do calor, né, para a gente interpretar melhor essa resposta. Então eu coloco aqui como alternativa frente a essas condições. Isso aqui é fundamental. Eu falei que muitas vezes é importante a gente entender por que a gente está fazendo, por que tem que intervir, né? Para depois pensar em como fazer. Então vamos pensar por que a gente tem que intervir, né? Esse porquê, muitas vezes, é justificado por quê? Pelo um bom diagnóstico, para me saber que tipo de condição. Olha, essa polpa, ela é uma polpa normal? Ela é uma polpa inflamada? Que tipo de condição eu estou tendo, né? E aí eu tenho alguns aspectos que precisam ser avaliados, né? Que é o sintoma, ou seja, a dor, o sinal, a característica objetiva, aquilo que eu estou enxergando, e o estímulo, que é justamente o TVP. Então, às vezes, se a gente pegar esses 3 pontos chaves, né? Sinal, sintoma e estímulo, a gente tem muitas vezes um fechamento, um diagnóstico um pouco mais claro, né? Então, por exemplo, aqui uma classificação do livro do professor Estrela, que é uma classificação muito didática e muito clínica, porque a gente fecha o diagnóstico naquilo que a gente está se deparando clinicamente. Então, para quem tem o dia a dia do consultório, da rotina clínica, quando você tem, às vezes, uma condição de que a cavidade está fechada, ou seja, você não tem exposição pulpar, né? Que é um sinal, a cavidade é um sinal, se ela está aberta ao final é um sinal, é uma característica objetiva. E aí o paciente fala, dói somente quando vai alguma coisa fria ou quente, é uma dor provocada, então espontaneamente não dói. E o TVP é positivo, eu tenho um tipo de condição aqui que eu chamo de pubalgia hiperreativa. Uma hipersensibilidade dentinária é um exemplo disso, né? Quando eu tenho aqui uma cavidade fechada, não houve exposição pulpar, só que a dor é espontânea e o TVP é positivo, eu tenho uma pulpite sintomática. Tem uma outra condição, né? Eu já tenho uma característica mais espontânea, isso causa mais desconforto para o paciente, mais incômodo o paciente, que é uma característica mais espontânea, uma pressão interna maior, né? Às vezes você pode se deparar às vezes com pólipo pulpar, que eu tenho uma cavidade aberta, que eu já tenho uma exposição pulpar, ou seja, o sinal está me indicando que a cavidade está aberta. O sintoma é uma característica subjetiva, que é geralmente relacionada à dor, né? É uma dor provocada, doutor, só dói quando eu vou morder naquela região. Quando eu mastigo daquele lado, dói. Se eu estiver aqui conversando com você, não está doendo, então é uma dor provocada. E o TBP, nesses casos, vai ser pouco efetivo. E por que vai ser pouco efetivo? Porque já está com a exposição ali, então você tem um alívio daquela pressão interna. Então o TVP muitas vezes é pouco efetivo. Aqui, nesse caso, eu tenho uma condição de pulpite assintomática. Agora, eu tenho uma condição de necrose pulpar. Toda necrose pulpar, ela é assintomática. Ou seja, ela não tem dor. Necrose em si não dói, né? A dor ela é ausente, a cavidade ela pode estar aberta ou fechada, né? E o TVP negativo. Então, vou dar um exemplo aqui, em consonância com o tema da aula aqui, né? A proteção desse complexo dentino pulpar. E se eu não proteger essa polpa? Então, nós estamos, conforme nesse raciocínio, levando, aplicação, às vezes, de sistemas adesivos sem uma proteção prévia vai levar a necrose pulpar. Isso é fato. Vai levar.
E se por acaso isso necrosar a polpa, não dói. É aqueles casos que acho que quem está me assistindo agora já se deparou. Às vezes você vai fazer uma substituição de uma restauração de resina que já tem há muito tempo, muitos anos, né? E que não tem tratamento endodôntico lá, né? E você retira todo aquele material, e no que você retira aquilo ali, você praticamente já expôs muito próximo ou expôs a polpa, e aí você não se depara com nada dentro da câmara pulpar. Não tem polpa mais. Então isso foi um processo prolongado que levou a necrose pulpar, dissolveu todo o tecido pulpar, a cavidade está totalmente vazia, você cai no vazio. E isso é um indicativo de uma morte do tecido pulpar que aconteceu com esse processo crônico aí, né? E do qual o paciente não sente absolutamente nada, né? Você retira, aí você vai falar para ele, olha, agora tem que fazer o tratamento endodôntico, essa polpa não tem vitalidade mais. Então esse é um caso, né, que a gente se depara clinicamente falando. Aqui um exemplo, né, do pólipo pulpar, que eu tenho uma cavidade aberta, ou seja, tem um sinal de uma cavidade aberta. O TVP é pouco efetivo, conforme eu falei, né? E a dor é provocada. Então, só dói quando ele morder nessa região. Então, espontaneamente, a pulpite assintomática, decorrente de uma hiperplasia pulpar, um pólipo pulpar, ela, na grande maioria, ela tem uma característica de uma dor provocada. Então, aqui são alguns exemplos, né? Olha a proximidade, tamanho da cárie próximo à câmara pulpar. Então, no momento que eu for retirar essa cárie, retirou essa cárie e se deparou com essa dentina esclerosada aqui, agora vem o raciocínio. Quais são os materiais que devem ser inseridos nessa cavidade previamente para depois eu restaurar de forma segura essa cavidade, sem agredir esse tecido pulpar, sem gerar um processo de necrose, que às vezes é um processo demorado, e o paciente não sente, e fica paciente e profissional achando que está tudo certo, quando na verdade pode estar havendo uma agressão nesse sentido. Agora, vem sempre a reflexão, né? Faz-se uma pulpotomia ou faz-se uma pulpectomia? Pulpotomia é a remoção parcial dessa polpa. Significa que você retira o quê? Só a polpa coronária e mantém preservada a polpa radicular, né? Nesses casos, você vai ter que avaliar outros aspectos sem ser somente a questão do teste que nós vamos discutir posteriormente. Então, num caso como esse aqui, que você não tem remanescente coronário mais, por mais que você tenha uma polpa, às vezes, que você às vezes retira isso aqui, não houve exposição pulpar, você vai ter que optar por uma pulpectomia, ou seja, pelo tratamento endodôntico radical, pelo tratamento endodôntico em si. Agora, às vezes, se você tiver um remanescente favorável, nós vamos discutir esses aspectos mais à frente, pode ser proposto uma pulpotomia, ou seja, um tratamento mais conservador. Então, depende, essa íntima relação, o que eu vou propor e tudo mais, depende da determinação de um bom diagnóstico de uma avaliação clínica. Isso aqui é um trabalho antigo, né, de 1969. Eu chamo a atenção que esse trabalho é um trabalho clássico na literatura que mostra que a inflamação é um processo benéfico. E o que ele observou? Isso aqui foi um estudo em ratos. Ele observou o seguinte: quando a inflamação estava circunscrita a pequenas áreas, olha só, o tecido pulpar mais profundo não apresentava nenhuma alteração marcante em si. O que indica para nós, do ponto de vista clínico, é o seguinte: às vezes, quando a gente se depara com a condição de uma inflamação pulpar, né, nós temos, às vezes, uma coisa muito mais superficial, do qual, se eu intervir na parte ali superficial, aquela parte profunda está preservada. Outras conclusões interessantes. Olha, nas situações em que a inflamação se estendia para toda a polpa coronária somente, a polpa radicular praticamente não apresentava nenhum comprometimento.
E mais ainda aqui embaixo, o comportamento do tecido pulpar é muito semelhante ao descrito por outros tecidos conjuntivos. Então a gente tem que entender que a inflamação é boa e que a inflamação, muitas vezes, ela pode estar num mecanismo mais superficial e a gente pode intervir. Agora vem a pergunta, né? Eu falei aqui que pulpotomia funciona assim e eu vou mostrar os índices de sucesso quando bem indicado. O que ocorre muitas vezes é uma confusão no sentido de a proposta de tratamento que você oferece, né? Obviamente, se eu vou oferecer aqui um caso de uma pulpotomia, falar paciente, com um tratamento conservador eu consigo resolver o problema. Mas eu tenho que avaliar alguns aspectos, né? Primeiro ponto é que tipo de sangramento, às vezes, quando você remove aquela cárie, se envolve exposição, que tipo de sangramento é esse? É um sangramento vermelho vivo, uma característica viva do tecido? Ou é um sangramento amarelado? Ou um sangramento enegrecido, um sangramento escuro? Ou não sangra? Então, tudo isso vai me direcionando. Se eu tenho um sangramento vermelho vivo, olha só, se eu consigo ver um remanescente de fibra, conforme esse desenho aqui, a gente vê que tem fibras de tecido aqui, que por baixo aqui tem um tecido ainda vital, e eu tenho uma característica de uma coroa ainda não tão destruída, eu posso dizer que, nesses casos, o tratamento conservador ele vai funcionar. Da mesma forma, contrapartida, a gente pode ter, às vezes, um sangramento ausente ou muito escuro, não ter consistência do tecido e ter uma grande destruição coronária. Se você propor, às vezes, uma pulpotomia nesses casos, que são fatores desfavoráveis, a pulpotomia não vai funcionar. Agora, um outro detalhe. Às vezes o colega me fala, olha, doutor, eu observei o que você está falando. Eu tirei a cárie toda e começou a sangrar. Só que, em contrapartida, esse sangramento é vermelho vivo, mas ele não para. Nós vamos mostrar algumas coisas que a gente coloca nesse tecido para estancar esse sangramento, para formar o coágulo e aí eu ter condições de colocar materiais protetores nesse complexo. Agora, se eu faço tudo isso e continua sangrando abundantemente, isso é uma característica o quê? Anormal. Isso não está certo. Você às vezes pode ter uma estenose desse tecido pulpar, está sangrando, uma hemorragia desse tecido pulpar, que não tem mais o quê? Remanescente ali. É um quadro mais hemorrágico, então você já tem um processo já de necrose de lá já se desencadeando. Então não é favorável. Agora, às vezes você pode ter também situações que eu tenho sangramento vermelho vivo, eu tenho remanescente, mas eu não tenho coroa, não tenho estrutura. Lembra daquele exemplo daqueles dentes anteriores todos cariados? Às vezes você retirando aquela cárie, tem sangramento vermelho vivo, tem uma consistência, às vezes nem expôs, mas não tem remanescente. Então eu preciso pensar o quê? Como eu falei lá no início, a excelência de tratamento ela requer o quê? Interdisciplinaridade, inter-relação entre as especialidades. Então eu preciso o quê? Reabilitar esse paciente. Então o tratamento endodôntico tem que ser realizado previamente, depois uma reabilitação posterior com pino, com coroas e tudo mais naquele caso. Então, essas aqui são as características, conforme eu falei, olha o sangramento, olha só as características desse sangramento. Olha esse outro caso, remanescente pulpar. Olha esse outro caso, coroa dentária. Então, esses são os 3 aspectos que eu tenho que avaliar. Coroa, sangramento e remanescente pulpar. Agora, aqui são exemplos de materiais que são colocados na polpa ou próxima. Eu destacaria esses dois. Aqui, alguns livros colocam o ionômero de vidro e o material de óxido nitrogenal como materiais protetores. A gente entende que qualquer material, às vezes, que não é todo material que a gente deve colocar próximo a essa polpa. Eu tirei toda a cárie e coloquei ionômero de vidro direto lá. Né? Vai dar problema. Muitas vezes vai dar problema. O ionômero tem partículas de vidro que às vezes pode penetrar via tubos retinários, levar a um quadro de inflamação e levar a uma possível necrose pulpar. Então tem que ter uma proteção com hidróxido de cálcio aqui. Então hidróxido de cálcio ou o agregado treinoximineral, o MTA,
são os materiais mais favoráveis para a gente fazer uma proteção desse tecido. Então, frente a esse tratamento, nós podemos ter algumas modalidades de tratamento conservador dessa polpa inflamada. Ou você tem um capeamento pulpar indireto, significa o quê? Que eu tirei toda a cárie, um exemplo, intervi lá, fiz todo o preparo e não houve exposição pulpar. Agora eu vou fazer um tratamento ali, previamente, uma proteção. Nesse caso eu faço uma proteção, tirei toda a cárie, um capeamento pulpar indireto. Agora, eu posso ter aqui uma situação que eu retiro e houve uma microexposição, por exemplo. Aí eu vou fazer alguma proteção um pouco diferente, que eu faço um capeamento pulpar direto, que houve exposição pulpar. Alguns casos faz necessário uma pequena curetagem daquele remanescente, daquele tecido, não a remoção da polpa coronária total, mas uma pequena curetagem, que tem uma modalidade de curetagem pulpar, e a pulpotomia, que é a remoção total da polpa coronária. Então aqui é um exemplo de quando eu retiro esse tecido cariado e eu me deparo com essa situação aqui, com esse tecido aqui, ó, né? Agora eu vou colocar materiais. Então eu faço uma proteção com o quê? O que eu coloco nesse tecido? Então hidróxido de cálcio, cimento de hidróxido de cálcio PA, só na parede pulpar lá. Só na parede pulpar. Então ele protege, ele vai evitar que os materiais adesivos, os primers, os monômeros penetrem via tubo urinário. Então houve uma proteção prévia. Então esse aqui é o capeamento pulpar. Aqui é um caso de um aluno lá da graduação. Então a gente tirou esse tecido, né? E nos deparamos com essa situação aqui. Ah, mas isso é cárie? Não, a gente passou a cureta e está duro esse processo. Então eu tenho uma dentina o quê? Uma dentina esclerosada. Isso aqui não é cárie. Então retirou todo o tecido e não há necessidade da gente retirar mais isso aqui. Por quê? Porque se eu for retirar, quanto mais eu tirar, eu estou tirando minha espessura. Então é interessante, às vezes, eu deixar essa cobertura dessa dentina esclerosada. E agora eu vou usar os materiais protetores. Então aqui não houve exposição pulpar. Então eu tenho uma modalidade de capeamento pulpar indireto. Então nesse caso eu vou colocar lá, ó, uma base de hidróxido de cálcio, de cimento de hidróxido de cálcio lá na base, lá na parede pulpar. Depois você coloca uma base de ionômero de vidro por cima desse cimento de hidróxido de cálcio. Olha lá, ó. E aí eu posso fazer a restauração definitiva com a aplicação do sistema Lemido. Mas houve uma proteção prévia aqui, conforme vocês podem ver nessa figura, né? Então, essa é uma modalidade de capeamento pulpar, o quê? Indireto. Agora, nós podemos nos deparar com uma situação como essa, que eu tenho uma cárie profunda, ó, uma cárie profunda, e que eu preciso retirar esse material. E aí, quando eu retiro, também é um caso aqui da graduação, de aluno da graduação, o aluno nos chama, doutor, professor, está sangrando lá, ó, está sangrando. Então, houve uma exposição pulpar, do fato de ele ter retirado a cárie. E o que a gente avalia, o quê? É aquela característica que a gente falou. Tem sangramento vermelho vivo, tem consistência, olha a coroa com paredes suficientes para que a gente faça um tratamento conservador. Então, o que a gente coloca? Qual que é o protocolo que a gente coloca frente a um tratamento, a uma situação como essa aqui? Então, aqui o otosporin, a gente coloca umas bolinhas de algodão e umedece essas bolinhas nessa solução de otosporin, né? A gente adquire na farmácia e tudo mais. E a gente vai colocar essa bolinha e aplicar, ó lá, pega a pinça e aplica essa bolinha lá em cima da exposição, conforme esse exemplo está falando lá, ó lá. Você coloca lá em cima da exposição. E aí eu coloco isso aí e vou esperar aqui. Então eu coloquei nós colocamos 2, 3 bolinhas lá, ó. E aí eu vou aguardar, eu vou marcar aqui no relógio. 5 minutos. Esse otosporin, ele é uma solução, é um corticosteroide, né? Então, de certa forma, tem uma propriedade anti-inflamatória e também antimicrobiana, né? Ele reduz essa pressão interna um pouco,
e deixo o tecido com características mais favoráveis para que eu possa colocar os materiais agora protetores. Então aqui nós vamos colocar, olha lá, eu preparo o hidróxido de cálcio PA, agora não é o cimento, é aquele hidróxido de cálcio PA, aquele pó branco, né, com a solução de água destilada, e você confecciona uma pasta. Então eu vou confeccionar a pasta e o que você faz? Nessa situação você vai retirar essas bolinhas e colocar essa pasta em cima daquela exposição lá. Em cima, você faz uma camada e coloca em cima da exposição. De forma que essa base, essa pasta de hidróxido de cálcio, ela tem que ter consistência. Então ela não pode ser muito fluida, porque se ela for muito fluida, ela vai ser dissolvida por aquele tecido. Então tem que ser uma consistência e eu vou acamando lá, ó. Eu vou acamando, se acama e tem essa base com a pasta de hidróxido de cálcio em cima daquela exposição. Posteriormente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma proteção agora em cima daquela pasta. Eu vou colocar agora um cimento, tá? Um exemplo, eu coloco o cimento e vou preparar. Eu sempre chamo atenção para esse exemplo, porque às vezes a gente tem dificuldade em colocar esse de cal lá em cima dessa exposição aqui, ó, dessa pasta. Eu coloco, professor, eu coloco ali e está saindo tudo. Eu não consigo inserir. Então eu dou uma dica, uma dica clínica aqui. É claro que a gente tem uma proporção homogênea quando a gente trabalha, a gente sempre preconiza isso, mas eu sempre coloco um pouquinho menos catalisador e um pouquinho mais de base. Então às vezes eu tenho um tempo de trabalho maior. E você coloca essa pasta aonde que eu insiro? Então, ao invés de você colocar, um exemplo, aqui no centro, faça o contrário. Coloca da periferia e deixa esse material escoar para o centro, que você tem um preenchimento melhor. Então eu vou colocar da periferia para o centro, aqui um exemplo de colocando, e aí eu tenho que limpar, né? Onde tiver cimento de hidróxido de cálcio nas paredes circundantes, eu tenho que remover com a cureta. Então você tem que deixar somente na parede pulpar e depois você fazer a restauração. Então todo esse excesso tem que ser retirado, porque isso aqui mancha o dente e tudo mais. Então vou deixar só na parede pulpar, que é justamente a proteção desse complexo dentino pulpar. Não há necessidade de deixar essa pasta nas paredes circundantes. Então depois que tomar a presa, você vai lá e retira esse excesso. E aí eu restauro com ionômero de vidro. Aí vem a pergunta, professor, eu posso restaurar já com resina na mesma sessão? Nada impede de você fazer isso, nada impede. Mas quando você tem, às vezes, um bom cimento, um bom ionômero de vidro restaurador, às vezes às vezes eu opto por restaurar isso aqui numa sessão posterior, ou às vezes deixar aí por mais tempo, desde que seja um ionômero de boa qualidade. Você deixa aí 30, 45 dias, e aí depois eu vou rebaixar e fazer um teste. Eu faço uma radiografia, verifico essa base, se não houve infiltração, e aí eu restauro com a restauração de resina. Mas nada impede que você faça na mesma sessão. Claro que depois você faz os acompanhamentos e tudo mais para avaliar a característica desse tecido. Então aqui é um exemplo do capeamento pulpar direto, conforme nós falamos, um caso, por exemplo, que você pode ter de traumatismo, né? Do qual há uma microexposição, e que é necessário a gente fazer uma proteção prévia aqui, né, e tudo mais. Então, houve uma microexposição e eu faço um tratamento do tipo capeamento pulpar direto usando aqueles materiais. Então, eu dou otosporin, depois pasta de hidróxido de cálcio, PA, depois cimento de hidróxido de cálcio, depois restauração de ionômero de vidro. E depois, se for o caso de traumatismo, você faz a colagem do fragmento dental. Então, aqui é um exemplo, olha lá, houve uma microexposição. Então, se eu pegar o fragmento, aquela parte que fraturou ali, e encaixar aqui, ó, nessa porção aqui, sem fazer uma proteção prévia, eu pego o adesivo ali e coloco isso aqui direto, você restaura do ponto de vista estético, mas eu não protegi o complexo dentino pulpar. Vai dar problema. Vai dar problema. Então, esses materiais estéticos, ele tem que ter uma proteção prévia. Então, olha lá, ó, hidróxido de cálcio, depois cimento, aí sim eu posso condicionar aqui essa dentina e fazer a colagem desse fragmento.
Então houve uma proteção aqui. Alguns casos eu não vou entrar muito nisso, na curetagem pulpar, que às vezes tem uma microexposição, eu corto uma parte do tecido e faço essa proteção prévia, né? Agora, aqui um exemplo também mostrando de uma colagem, né? Que houve também, você faz a proteção prévia, a curetagem e os materiais necessários, olha lá. Coloca a pasta de hidróxido de cálcio, depois o cimento e você faz a colagem. Então houve uma proteção frente a esse caso de traumatismo. Então algumas situações interessantes. E aqui a pulpotomia, para a gente fechar o assunto de hoje. Uma curetagem, né, dessa... Eu tenho um quadro às vezes de inflamação, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Então quando eu tenho uma cavidade fechada, eu tenho um estímulo positivo, eu fiz o teste de totalidade, deu positivo, e o paciente fala assim, doutor, a dor está aí espontânea, está doendo direto, sem eu fazer nada, está doendo. Então eu tenho um caso aqui, sinal, cavidade fechada, sintoma, dor espontânea, estímulo, TVP positivo, eu tenho uma pulpite sintomática às vezes. Então, às vezes, eu tenho que remover essa polpa, eu tenho que intervir, eu tenho que aliviar a pressão interna e eu tenho que cortar essa polpa coronária. Então, quando eu corto toda essa polpa coronária aqui, ó, conforme esse exemplo está mostrando, toda essa polpa coronária e deixo somente a polpa radicular, eu tenho essa modalidade que chama pulpotomia. Quando eu retiro toda a polpa, você tem a pulpectomia. Então, essa pulpotomia eu retirei, removi, e agora a gente vai fazer assim, ó. Pulpotomia não funciona. É isso que a gente muitas vezes escuta, né? Mas a gente pode pegar centenas de trabalhos, milhares de trabalhos de 40, 50 anos atrás, que corrobora com essa ideia de que funciona quando bem indicado, conforme nós falamos, né? Quando você tem um sangramento, quando você faz um bom diagnóstico, eu acertei que é um caso de inflamação, eu comecei aí, acertando o diagnóstico. Depois eu vou avaliar o quê? O tecido pulpar. Tem um sangramento favorável, tem uma remanescente pulpar favorável e tem uma coroa favorável, eu posso propor sim pulpotomia que vai funcionar. Olha os índices de sucesso, variando de 80% a 95%. Então isso é muito alto. Né? Então, é um índice de sucesso bastante favorável. E um ponto que eu chamo aqui, eu acho que no serviço público, do qual a gente se depara muito com as condições de pacientes que às vezes não têm condições financeiras, às vezes de fazer um tratamento endodôntico, que demora a questão de ir para um centro de especialidade, às vezes demora na vaga. Então, o clínico que está lá na unidade, né, às vezes pode ter condições de fazer um tratamento conservador, fazer todo esse passo a passo que a gente mostrou, sem a necessidade de fazer tratamento odôntico, né? Então, eu ajudo o paciente nesse sentido, você faz um bom procedimento, do ponto de vista biológico, tem taxas de sucesso muito favoráveis e que você soluciona o problema de forma muito rápida nesse sentido, né? Agora, como se realiza esse passo a passo? É o que eu falei no início. Então, por que está fazendo? Que a gente discutiu a questão do diagnóstico, agora como se realiza. E basicamente tem que ser, esse tem que ser o norte das nossas condutas, né? Primeiro saber por que a gente está fazendo, para depois saber como se realiza. E esse protocolo, esse passo a passo, ele passa a ser fundamental. Primeiro ponto, conforme eu falei, analise a condição da condição prévia da polpa para você falar essas falsas ideias que a pulpotomia não funciona. Segundo ponto, fazer um bom isolamento absoluto. Então, que isso aqui muitas vezes somente vai funcionar se você isolar previamente a polpa. O dente. Por quê? Porque às vezes você tem essas condições favoráveis e no momento que você vai fazer a proteção, né, entra saliva ali dentro, entra remanescente, smear layer, sangue, aquela contaminação que teve ali vai dar problema. Vai dar problema. Então, faça o isolamento absoluto, né? Você tem um controle do seu campo de forma bem mais efetiva, você mantém seco com sugadores
com pontas mais finas e eu consigo manter aquele tecido mais viável sem evitar que entra saliva, entra contaminação, entra algumas coisas ali que atrapalham o meu tratamento. Então você corta, né, com a cureta e aí faça a irrigação com soro fisiológico, com solução fisiológica, você irriga abundantemente e vai aplicar o Otosporin, daquele jeito que eu mostrei para vocês. Por 5 minutos você coloca aquele Otosporin, né, e ele vai ficar como base lá, durante 5 minutos. E nesse intervalo você vai preparando a pasta, né, de forma que você coloca um pouco mais consistente, mais pó do que líquido, não tão fluido. E no momento que você retirar, passou o intervalo de 5 minutos, você retirou aquelas bolinhas, você coloca, insere aquela pasta no tecido pulpar. Ou seja, você vai preencher toda a entrada do canal aqui, deixando uma base de hidróxido de cálcio, uma pasta de hidróxido de cálcio. E aí você coloca o cimento, hidróxido de cálcio, o ionômero de vidro e às vezes pode restaurar. Às vezes na mesma sessão, às vezes aguarda um intervalo entre sessões para você restaurar de forma definitiva. Então, só finalizando aqui, a condição da prévia da polpa torna-se fundamental, né? Avaliar, fazer um bom isolamento absoluto, né? Então, para que muitas coisas funcionem, esse campo tem que estar livre de contaminação. Livre de contaminação. Então, existe uma cadeia de fatores que influencia no sucesso da terapia que você está propondo. Então, o que eu chamo a atenção? Não fala que as coisas não funcionam de forma arbitrária. Analisa um conjunto de fatores, né, para ver se realmente essa ideia que você está defendendo, ela se sustenta. Porque, de acordo com o apresentado, de acordo com o que a ciência nos mostra, se bem realizado, vai funcionar sim, e a gente tem que propor tratamentos mais conservadores para o paciente do que alternativas mais radicais. Então está aqui a irrigação, aplicação do Otosporin, né, por 5 minutos, depois pasta de hidróxido de cálcio, cimento de hidróxido de cálcio e depois restaura. E é claro que é necessário fazer os acompanhamentos, né? Então olha só, então casos como esse, olha só, às vezes chega um paciente jovem, né, 14, 15 anos, às vezes até menos, com um molar desse aqui, não tem nenhuma alteração periapical, não tem caso de infecção aqui, né? Então, se for possível, né, é a melhor alternativa, né, para você, às vezes, resolver o problema de forma rápida, você evitar, às vezes, tratamentos mais radicais. Então, sempre que possível, opte por uma opção mais conservadora. Essa é a nossa ideia, nesse sentido, né? Então tá lá, olha lá, ó. A pasta, eu coloco na entrada do canal, eu removi aquela polpa coronária, eu coloquei a pasta e eu vou colocar agora o cimento. Ó, o cimento aqui a gente vê um acompanhamento, você vê a barreira de tecido mineralizado, né? Aqui outros exemplos, o corte da polpa coronária, né? Ó, e ficou somente a polpa radicular. Então essa é a modalidade da polpotomia. E olha só, e funciona, a gente consegue avaliar em cortes, em preservação, olha lá, ó, a barreira de tecido mineralizado que se forma. Então, como mensagem, o que a gente pode concluir? Polpotomia não dá certo, polpa inflamada é polpa perdida, polpa exposta é polpa perdida, isso não tem embasamento científico, é uma ideia totalmente furada. Então, a mensagem que eu deixo é que tratamentos conservadores funcionam quando bem indicados. Lembrando que sempre aquela chave, é um caso de inflamação ou um caso de infecção endodôntica instalada? Ah, não, eu tenho um caso de inflamação, então eu vou avaliar agora as características do tecido. E se você for propor uma polpotomia, siga rigorosamente os passos operatórios, não quebre nenhuma etapa. Então, se fazer com isolamento relativo, dependendo da circunstância, pode tudo isso influenciar. Ou às vezes está fazendo uma polpotomia frente a um dente que já não tem mais características favoráveis para fazer isso. Você está se separando, o dente já tem uma necrose pulpar, já tem uma infecção endodôntica, não vai funcionar mesmo, né? É um dente que está sendo realizado, uma opção terapêutica equivocada. Então, essa é uma mensagem que a gente deixa. Eu coloco aqui, enaltecendo um pouco o nosso site, o Endoscience, eu faço parte da equipe Endoscience com muito orgulho, e a gente vem difundindo ciência para onde a gente passa, né? A gente tem uma equipe coesa, capitaneada pelo professor Estrela, que a gente tem muita admiração,
e foi meu orientador de mestrado, de doutorado, e a gente trabalha numa equipe coesa, que a gente produz ciência, e a gente sempre fala lá que a gente não é sozinho, a gente trabalha sempre em conjunto, né? E a gente vem divulgando, né? A gente tem publicações nossas, dos nossos grupos, teses, dissertações de mestrado, tese de doutorado lá. Nós temos material didático, tudo isso que eu falei, nós temos nessa aba aqui, os materiais didáticos que orientam numa abertura coronária, num diagnóstico pulpar, num caso de infecção, que não foi o tema da aula de hoje, mas tem isso disponível, tem a nossa equipe lá e a gente agradece. E a gente também tem as redes sociais também, a gente está sempre divulgando conteúdos, materiais. Agora nós estamos com uma ideia bastante inovadora, né? Nós estamos fazendo webinários semanais, né? Discutindo alguns assuntos pertinentes ao clínico, temas relevantes, né? Então, acompanhe, siga nossas redes sociais, que lá tem sempre essas dicas, essas coisas de produzir ciência. A gente não faz nada de forma no que a gente acha, a gente faz as pesquisas, respalda num protocolo científico e aí depois a gente propõe, né? A gente faz testes antes. Eu acho que essa tem que ser o norte das coisas. Eu agradeço a oportunidade, eu deixo aqui esse exemplo, né? Nós estamos tendo agora, nesse mês, o Tour de France, né? Então, eu peguei uma foto lá. Campeões não são feitos de algo que eles têm profundamente dentro de si, são feitos de algo que eles têm profundamente dentro de si, um desejo, um sonho, uma visão, né? Então, acho que a gente tem que ter uma visão diferenciada, um desejo de realização e tudo mais. E eu me coloco à disposição ao site do Telesaúde para sempre voltar aqui e discutir ciência. A gente sempre está à disposição e agradeço a participação mais uma vez. Muito obrigado.